Bom dia, bem-vindo a mais uma segunda-feira, sua linda, nosso programa das segundas-feiras às 8 horas. E eu tô aqui mais uma vez com vocês, pra gente poder trazer aqui a mensagem da semana e conversar um pouquinho sobre o que tem sido as nossas aventuras aí, né? A gente vem aqui, conversa um pouquinho da semana passada pra cá, as coisas que aconteceram. E aí depois eu venho com uma mensagem, a gente às vezes faz umas inspirações, né? Tudo no sentido de se melhorar, né? Eu falo que esse canal aqui que a gente cria junto, essa comunidade aqui, é pra gente poder aprender com as coisas que acontecem com a gente. Um pouquinho mais sobre a gente, né? Um pouquinho mais sobre a nossa entrega. O som tá legal, gente? Tá de boa? Bom dia, Fabi. Bom dia, Desirê. Que bom ver vocês aqui, meninas. Gosto muito. Eu falo que o universo é fantástico, né? E ele traz, às vezes, uns encontros assim que a gente, às vezes, a gente não imagina aonde vai dar. Mas dá sempre em algum lugar muito positivo, né? E eu ouvi umas coisas essa semana que tem a ver muito com cultivar, né? Com semear. É muito engraçado porque eu já trabalhei com isso assim na prática, né? Não sou uma bióloga, não sou nada disso, né? Mas eu trabalhei numa empresa, uma época da minha vida, o início foi bem difícil. Ah, que bom, Desirê, que o som tá bom. Ai, gratidão. Bom, porque eu tô num lugar diferente e meu celular tá dando meio piti, então por isso que eu tô perguntando, né? As pessoas já não me escutam mais ligações nesse celular, então, enfim. Mas que eu tava dizendo pra vocês de cultivar, né, de semear, de plantio, né? E eu trabalhei numa empresa, numa área administrativa. Eu já contei aqui várias vezes pra vocês, né? Eu falei, imaginem eu no administrativo, né? E a gente às vezes vai passar por alguns caminhos na ajuda dessa construção, desse reencontro, desse resgate da gente mesmo, né? E aí, às vezes, a gente passa por algumas empresas, alguns trabalhos, algumas situações, dificuldades, né? A gente falou de dificuldade na semana passada, que a gente desconhece muitas vezes o propósito daquilo, né? Só que lá na frente, eu faço muito isso nos atendimentos que eu realizo com as pessoas, com grupos e individual, né? E aí, quando elas marcam comigo uma hora assim, aí tipo a gente conversa, parece que não, mas você vai traçando meio que uma costura dos acontecimentos, do que aquela pessoa sente, do que ela anda pensando, do que ela anda vivenciando, ou do que ela já vivenciou, que vem, às vezes no bate-papo ela lembra, às vezes um sonho que ela lembra, ou que ela está sonhando. E aí eu faço meio que uma costura daquilo, né? E na costura é que a coisa fica fantástica. Porque a gente nem imagina, às vezes, por que que tá sonhando, por que que tá vivendo determinada coisa, ou porque viveu, ou porque lembrou daquilo. E aí isso tem sim uma, uma coisa para nos dizer, sabe? E aí eu vejo, né, hoje, com relação às minhas experiências de trabalho, eu falo assim, caramba, eu passei por tantas experiências de trabalho que eu falo assim, caramba, e eu tô nesse lugar agora, né, com trabalhos terapêuticos, trabalhos de gestão de pessoas, treinamentos, né, essa coisa mais palestrante, essa coisa mais de levar mensagem, de trabalhar autoconhecimento com as pessoas, né, essa é a minha vibe hoje, né. Mas se eu olhar para trás, eu falo que isso já fazia parte de mim há muito tempo, e não só em trabalho, mas até como um adolescente, como uma criança mais questionadora, ou olhando as coisas e não entendendo e querendo o sentido daquilo, sabe? Então você que tá aí passou pelas situações na sua vida em que você foi você nas situações, só que a gente às vezes esquece, né? E eu passei por um trabalho em que eu trabalhei no administrativo, mas eu criei um projeto lá dentro, né? Foi aprovado e tudo mais. E nesse projeto eu trabalhava a motivação dos funcionários, né? Mas a motivação no sentido de agregar funcionários, de lembrar da família, né? De trazer essa realidade, trazer a realidade integral desse sujeito que está ali, né? Oferecendo o seu trabalho
mas também passando por tantas coisas, né? E poder aproximar as pessoas do seu senso de humanidade, sabe? Eu acho que a gente se perde um pouco disso. Os grandes chefes e donos de empresa, né? Às vezes perdem um pouco disso também. Mas eu não estou responsabilizando eles por não fazer o movimento, mas de quem está ali dentro, de observar e de repente criar alguma coisa. Eu lembro da semana passada, acho que foi você, né, Fabi, que falou sobre uma questão de trabalho, né? E que talvez isso seja uma grande oportunidade, na verdade, né? Por mais difícil que seja, às vezes parece que não, mas a gente vai compreender isso ali na frente, sabe? E o legal é que a gente possa se entregar, né? E não lamentar. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, quando a gente fala sobre... Esse é o tema de hoje, né? A vida, ela é simples, né? A simplicidade é o que acho que a gente veio aqui para exercer, né? Porque os grandes mestres, se você for ver bem, trabalharam muito essa questão de entender o sofrimento das pessoas, de levar mensagem, Jesus, Buda e outras grandes, né, personalidades, né? Então, esses grandes mestres, né, vieram aqui, e você também é um mestre na tua vida, um mestre no lugar que você está. A gente veio aqui muito para entender sobre a importância dessa simplicidade, mesmo tornando as coisas às vezes muito complexas, sabe? Nós somos donos de fazer isso, o ser humaninho é dono de fazer isso. Às vezes o caminho é mais simples, só que a gente faz umas curvas, né? A gente faz umas voltas, a gente pega uns atalhos aí e ainda vamos entender por que fazemos isso, né? Aí tem gente que fala de destino, tem gente que fala sobre tem que aprender alguma coisa. Quando a gente é criança, a gente vê as coisas um pouco mais simples, depois com a vivência, com as experiências da vida, a gente vai aprendendo coisas que vai nos separando um pouco dessa essência mais... as coisas são assim, sabe? E aproveita. E tá bem, daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco tá bem de novo, né? A gente, na infância, a gente tem essa fluidez muito mais clara, né? Agora, na vida adulta, a gente às vezes torna ela muito complexa de se viver, sabe? A gente torna às vezes a vida muito mais complexa de se viver. Tem uma lei na matemática, se eu não me engano, que fala que a menor distância entre dois pontos é a linha reta, né? Oi, Júlio. Oi, Cecília. Aliás, convidem as pessoas aqui, ó. As pessoas que complicam a vida, chama aqui no aviãozinho para elas virem para cá, para entender um pouquinho dessa diferença de simplicidade, de complicar as coisas, né? Eu acho que podíamos mudar essa coisa da complexidade no sentido de complicar mesmo, né? Eu acho que é isso que às vezes a gente faz muito, né? E aí, na lei da matemática, a menor distância percorrida, né? Até anotei para não... Os matemáticos de plantão aqui me perdoem se eu estiver falando alguma coisa fora da regra aqui. Mas a ideia é que a menor distância é uma linha reta entre dois pontos. Aí eu tava assistindo um vídeo, foi no sábado, se eu não me engano, e aí foi falado lá o seguinte, que o ser humano, se ele caminha assim, se eu coloco ele para caminhar numa linha reta, ele tem uma tendência a puxar para um lado. Para direita, para esquerda, ele tem uma tendência a puxar para um lado. Não tem aquela história de que se a gente for dividido no meio assim, ó, a gente tem o olho da direita e o olho da esquerda diferente um do outro. Enfim, o nosso caminhar, ele vai puxar, ele vai pender pela forma que os nossos pés são, ele vai pender para um lado. Então, isso já nos diz um pouco do jeito como a gente conduz a nossa vida. A gente tem a linha reta, tem aquela coisa mais ali clara, né? E a gente vai pendendo para um outro lado, sai do caminho.
caminho que é certo pra gente, né? Não é um único caminho, mas o caminho que é certo pra gente, né? E a gente pende. Tem vezes que a gente pende, a gente não pende pouquinho, a gente dá uma. A gente faz um percurso, sabe? Muito longo, de anos muitas vezes. E talvez porque a gente tenha passado uma vida inteira acreditando que é assim que tem que ser, né? E não do jeito mais simples. Enfim, esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Então, o que essa simplicidade tem para nos ensinar, né? E aí nesse vídeo mesmo eu falava sobre Jesus, né? Que Jesus veio para cá e ele adotou a simplicidade. E a gente não está falando aqui de simplicidade material apenas. A gente está falando de uma simplicidade emocional. A gente está falando sobre o desapego nesse sentido. E lá na lista VIP eu falei algo relacionado a pensar. Por que a gente pensa que é complexo? A vida é simples, mas por que a gente pensa que é complexo? Por que a gente pensa que é complicado? Bom dia, bom dia. Muito porque a gente não acredita que pode ser muito fácil. Não é que é fácil. Muito porque a gente fica querendo meio que complicar as coisas, sabe? E a partir daquilo tudo que a gente já viveu de experiência. Quando eu falei aqui para vocês do plantio, foi uma experiência de vida, de trabalho. Bom dia também, amada. Foi uma experiência de trabalho onde eu fiz algumas ações, né? Como eu falei para vocês aqui. E uma das ações foi relacionada com o meio ambiente e com os funcionários, com recursos humanos, né? E eu juntei as duas frentes comigo pra gente bolar uma ação de aniversário, né? De comemoração dos aniversariantes do mês. Mas como a nossa empresa tinha uma incumbência ambiental muito forte, eu falei, cara, vamos juntar uma coisa na outra, né? Vamos celebrar a vida exercendo a nossa missão, né? A missão da empresa, que era cuidar das matas ciliares, né? As matas em volta dos rios, né? Enfim, uma questão ambiental muito forte, né? Que essa mata é muito importante para manter a qualidade do rio. E nesses aniversários a gente fazia os plantios, né? Tinha obviamente uma comemoração, tinha uma atividade, uma dinâmica, e depois a gente ia plantar. Tem na atividade dinâmica, plantar também é muito, né, dinâmico. E eu não sei quantas, você perguntar aqui, quantas mudas você plantou, Raquel? Eu plantei muitas, né? E aí eu fui entendendo um pouco dessa coisa do semear, do plantar, do semear e do colher. E muitas coisas que você fez há pouco tempo, que você faz, seja com você, com as pessoas que estão perto de você, e você tenha de repente pensado, cara, isso aqui não funcionou, isso aqui não deu em lugar nenhum. Deu. Ou dará, sabe? Então, o que eu tô dizendo pra você aqui é que... Até anotei. Semear é ter consciência de que uma coisa boa virá. E eu tenho visto alguns movimentos de algumas pessoas que eu já atendi faz algum tempinho, até ano, né? Desde que eu entrei nessa linha de trabalho. E essas pessoas que plantaram comigo lá atrás, e outras pessoas que passaram por mim, às vezes a gente fica pensando, poxa, eu fiz isso, né? Vocês que são... Eu tenho muitos amigos terapeutas, né? E tem alguns aqui, né? Ou vocês que cuidaram dos seus maridos aí, né? Dos seus filhos. Você fala, nossa, não houve reconhecimento, né? Semeie sem olhar, sem pensar a quem, sabe? Porque muitas coisas que a gente plantou e semeou num tempo, a gente colhe no outro. E muitas coisas que você plantou enquanto semeador aí,
nas pessoas, seja com palavras, mensagens, seja com exemplo, isso inspirou pessoas também, sabe? Só que a gente às vezes não pesca num tempo igual. Mas confie nesse teu semear, sabe? Semeie sem saber a quem. E a nova era espera isso da gente, sabe? E quando eu estava falando de Jesus, e eu estava falando do desapego, da simplicidade do desapego além do material, e não se restringe ao material, mas é o desapego emocional, é daquelas coisas que a gente passou a acreditar, sabe? Que pende a gente para uma direção. E tira a gente um pouco dessa ideia de simplicidade, né? Então, a vida baseada em simplicidade é o desapego emocional. Quando você percebe que algo não vai chegar em lugar algum, abandone essa forma de pensar, abandone esse jeito teimoso de acreditar, de agir, sabe? Isso é muito diferente da necessidade de ser... É como se fosse assim, quando você se coloca em abandonar essas coisas que não te servem, aí você vai dizer assim, Raquel, mas quando que eu sei que não me serve mais? Quando te coloca num lugar esquisito. Quando não é fluido, sabe? Embarreta, você fica mal, sabe? É esse lugar que eu tô falando pra você. Então, a gente tem capacidade de sair desse lugar, né? Às vezes é muito difícil. Eu não tô dizendo que vai ser fácil. Mas eu tô dizendo pra você que adotar uma vida baseada em simplicidade é também se desapegar do emocional, do mesmo jeito de pensar as coisas que te levam para esse lugar ruim. E quando você abandona isso, essa necessidade, por exemplo, numa discussão de ser a última palavra, e para que ser? O que eu ganho em ser a última palavra? O que eu ganho se eu entrar nesse combate? Porque uma vida complicada é uma vida de combate. Uma vida de simplicidade não é uma vida em que você não vai ter desafios. Não é uma vida em que você não vai passar por situações que te voltam para um lugar que você se desconhece. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que um lugar em que há simplicidade, há uma tranquilidade de pensamento verdadeira. Há uma tranquilidade de raciocínio verdadeira. Não uma imitação, uma sustentação de uma coisa que não precisa, que pesa. Sabe aquela mochila que a gente carrega pesada? Cheia de coisas de tralha que a gente não vai usar nessa caminhada, inclusive a própria mochila me pende para aquele lado muito mais forte. É não sofrer por aquilo que não vai impactar a sua vida positivamente. É uma tomada de decisão de tirar você de um nível vibratório que te coloca numa situação inferior. Inferior de você mesmo. Mal, triste, magoado, perdido, confuso. Ou querendo colocar a sua verdade em posição também, sabe? Aquela coisa assim, de querer ser o dono da verdade. Enfim. É identificar qual é a sua falha na matriz que te leva para uma direção daquilo que você pensa que é. E aí você conseguir perceber e dar uma resposta diferente a isso.
Não se deve ter receio de agir diferente, porque é libertador. Quando você tem uma sacada de uma coisa que você sustentava, você fala, puta que pariu, desculpa, o palavrão aqui. Ai, gente, fica com a intenção. Você sustentava uma coisa que você tinha que ser daquela forma, porque aquela era a única forma que você encontrava. Quando você se dá o momento de você perceber, puta, isso me faz mal, isso não me faz bem. Quando você abre essa oportunidade, parece que não, mas a existência vai entender, nossa, tá pronta, essa pessoa tá pronta. E aí, coisinhas, encontros, vêm, até pessoas vêm falar pra você, essa pessoa surge, ou ela já está no meio e ela diz alguma coisa, ou você começa quando você começa a vibrar nessa coisa de que eu posso agir diferente, pô, isso aqui não funciona, isso aqui me faz mal, cara. Pensar desse jeito me faz mal, brigar com essa pessoa não me faz bem, por que eu fico sustentando isso? Não perca tempo com o que complica a sua vida. É disso que a gente está falando hoje. Calcula e usa a sua cabeça. Eu falo pra mim isso também. Usa a sua cabeça para você poder entender, se perguntar se é necessário entrar nessa questão. Sabe, surgiu, a situação surgiu. É necessário entrar nessa situação? Isso impacta positivamente no meu crescimento? Ter isso vai me ajudar na minha evolução? Enfim, isso vai me ajudar em alguma coisa? Isso vai me atrapalhar? É tomar essa consciência, sabe? Olhar a situação chegando, olhar aquilo, olhar aquela crença voltando e falar assim, caraca, não precisa. Porque é uma tomada de decisão. E aí tem uma coisa que eu achei fantástica. Deixa eu ver se eu acho aqui. O problema, ele não está diante dos seus olhos. Ele está antes dos seus olhos. E o que eu estou te dizendo aqui é que às vezes a gente fala que aquilo é uma dificuldade pra gente, que aquilo é um problema, a gente transforma aquilo, porque passa por um filtro, sei lá o que, aí você vê como você quer ver, como você acredita que vê a coisa. E você não pensa na possibilidade que ver aquilo e que ficar mal com aquilo, e pensar na possibilidade que, peraí, eu posso olhar de um jeito diferente. Porque às vezes não tem nenhum problema acontecendo. Já é uma predisposição do ser humano, às vezes, ver problema onde não tem. E perceber isso é libertador. Deus não deseja doença, mal-estar, infelicidade. Deus não deseja também que você seja feliz, porque Ele é a própria felicidade. Ele, através da existência, ou Ele como a própria existência, o universo, como você quiser dar o nome, já te entrega muita coisa. Só que essa forma antes dos seus olhos do como você percebe as coisas é que pode estar te cegando, te impedindo de perceber, de vivenciar e de experimentar esses presentes que são dados todos os dias pra gente. A gente fica exigindo tanta coisa, a gente fica vivendo numa falta de tanta coisa, a gente está nos relacionamentos da gente querendo que a pessoa seja de um determinado jeito pra gente ficar bem, e a gente esquece de ver a verdade que existe no que aquela pessoa é, no que ela representa,
no que o dia é, no que ele representa, no que esse trabalho que eu tenho é e me representa hoje, como uma grande caminhada, né? Então, gente, parar de entrar em discussões inúteis, porque as energias mais densas, o governo oculto, como algumas pessoas dizem, agem através daí, para entrar e colocar a sua energia lá embaixo. E você é o responsável por abrir essa porta quando você decide e opta por se colocar em combate. Então, se você quer entrar em alguma guerra, pense, ajude a sua mente a pensar que a sua luta não é para ser o melhor, não é para se impor, não é para manter uma crença que não te ajuda, mas é por uma luta de paz, sabe? Que vai te ajudar a ver todos os presentes que estão chegando até você. Todas as sensações físicas que a gente anda sentindo, cardíaca, dor de cabeça, dores intensas, é porque essas energias entraram. É porque tá confusa a parada aí. Há uma crise. Vamos optar por abandonar as ilusões que nos cegam. Vamos nos colocar no lugar de aprender. E não de ficar validando e reafirmando coisas que não levam a gente para lugar nenhum. Que só deixam a gente num lugar que a gente não fica bem. E às vezes é muito difícil ser simples, eu sei. Porque é o que a simbologia da linha reta quer nos dizer. E que a gente pende para o outro lado é dizer que, putz, não é tão simples viver simplicidade. Mas é possível abandonar as pedras do caminho. É possível perceber que pende e retomar o fluxo. Porque a energia, ela precisa fluir. Quando você fica parado numa modo de pensar, num modo de ser, é como se você represa a sua energia. Você represa a sua água interior, você represa o seu fluxo. Você impede o seu avanço. Então, a simplicidade que a vida te dá não está no estado complicado, ou no estado de miséria, ou no estado de falta. Quando você estiver nesse estado, traz de volta a imagem de que você está recebendo os presentes. O sol nasceu, é um presente. Você tem uma pessoa aí com você, é um presente. Você tem uma família, é um presente. A gente não dá o melhor da gente quando a gente entra num conflito, quando a gente entra em combate. Então, só dê o melhor de si. E sinta que está dando o melhor de si nas situações. Porque quando você dá o melhor de si, quando você deixa essa verdade vir, você volta a fluir. Sai da falta.
mas vai como se fosse a sua primeira vez, sabe? Quando você é turista numa cidade, que você percebe as coisas e, oh, uau, e admira tudo, sabe? Tem esse olhar para a vida, porque o novo é novo todo dia. Então, vamos parar de exigir tanta coisa de Deus, da existência, das pessoas, e vamos começar a perceber que o que acontece, o que é de verdade. A nova era não aceita pessoas sem luz para elas. Seja a candeia incendiária incendiando com o ser intenso que você puder ser na vida. Então coloque intensidade, coloque você, coloque esse fogo transformador nas suas decisões e saia daquele lugar que te coloca distante disso. Porque isso não ajuda nem você, nem ninguém. Beleza? Ai. Enquanto você pensa, a vida passa. Faça. Fluir é a lei, não é a lei do resistir. Fluir não é a lei do resistir. Fluir é de estar aberto ao novo dia. É não lamentar. É criar o novo. Junto com o novo que já existe todo dia. É criar ondas. E não ficar represado. Criar ondas. Ai. Quer uma coisa boa? Dê passos firmes, não tenha medo de fazer barulho. Muito bom. Quer alguma coisa boa? Dê passos firmes. E não tenha medo de fazer barulho. Não tenha medo de mexer com as suas estruturas. E sair desse lugar que você mantém, que é assim... Você quer dinheiro, então faça movimentos para isso. Você quer um relacionamento saudável, então faça movimentos saudáveis para que esse relacionamento seja, então. Mas não fica exigindo o que você não dá, o que você não entrega. Abra seu olhar. O problema não está aqui. O problema está antes dos olhos. Então, que você possa ter olhos para ver e perceber que você pode decidir pelo não combate, pela fluidez, pelo entendimento das coisas, pela percepção de que tudo que te acontece é aquele fio que vai te levar a um lugar. E cada um tem o seu tempo de amadurecimento. É um plantio mesmo. Certo? Vamos para a nossa mensagem? Eu não fiz respiração. Eu tô esquecendo esse negócio, né? Mas a gente pode, para assimilar tudo que a gente trocou aqui hoje, e aquilo que foi legal você leva, aquilo que não foi tão legal você deixa aqui, aproveita. Eu já até estiquei minhas perninhas aqui, sinta seu corpo, faça movimentos circulares aí no seu pezinho. Ai, que delícia, isso é bom. No seu pulso, acorde aí, certo? Respira fundo, feche seus olhos só um pouquinho, para você ir deixando isso entrar e passar pelo seu filtro, e você se perceber dentro desse conteúdo que foi trocado, porque só assim ele fica de verdade, né? Só assim, só quando passa por você, sabe? Então feche seus olhos, respira. Isso. Muito bem. Mais uma vez. Vamos para a nossa mensagem? Gratidão pelos corações, Fabi. Vamos lá? Pensa aqui comigo, bota uma energia aqui para a gente poder tirar uma mensagem legal para a gente, para essa semana, uma orientação. E eu desejo, sinceramente, que você possa ter levado alguma coisa boa daqui hoje. Que eu possa ter
de repente, te ajudado a plantar uma sementinha aí, tá bom? Vamos lá? Então vai lá, universo, traz pra gente. Uau! Respire fundo, feche os olhos e visualize seus pensamentos se transformando em bolhas que sobem com o ar, que sai por suas narinas quando você expira. Deixe que essas bolhas simplesmente estourem, deixe que elas te deixem em paz. Bom, né? Eu desejo a você, semana que vem, na segunda-feira, é meu aniversário. Eu vou estar aqui com vocês, tá bom? E desejo para vocês uma semana iluminada. Gratidão infinita, infinita por tudo, por estar aqui com vocês compartilhando. Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV, depois eu boto ele no YouTube. E a gente vai conversando, tá bom? A gente troca. Gratidão infinita, tá bom? Beijo no seu coração aí. Boa semana. Tchau. Corações pra vocês. Tchau. Beijo. Gratidão. Gratidão, gratidão. Tô aqui ainda ouvindo vocês. Gratidão. Ui.